dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Semana. Aqui você vai ouvir as principais notícias da semana comentadas do ponto de vista científico. Eu que farei os comentários. Eu que sou o professor Flávio Cunha, me formei em Física na Unicamp nos anos 2000 e venho dando aulas de Física e Matemática e divulgando ciência no YouTube, com vídeos e agora também com este podcast. Este é o quarto episódio desse podcast. Era para ter saído na semana passada, mas não deu tempo. O objetivo aqui é divulgar ciência, porque eu acredito que a ciência é como uma vela para iluminar a escuridão. E não fui eu que inventei essa frase linda, foi Carl Sagan. Essa vela, essa luz pode ser pequena, mas é o melhor que a humanidade já desenvolveu até hoje. Neste episódio você vai ouvir: a NASA descobriu 2 planetas orbitando a mesma estrela a apenas 16 anos-luz da Terra. Será que um dia vamos conseguir visitar esses planetas? Será que eles são habitáveis? O Google anunciou seu concorrente direto ao ChatGPT, né? Falando aí como se escreve. É uma inteligência artificial que responde com linguagem natural a qualquer consulta. A forma como esses programas funcionam é totalmente diferente de qualquer tipo de programação que você já viu. Fique ligado para aprender e entender um pouco mais sobre como funciona essa programação. Mais de 12 mil pessoas morreram em um terremoto de 7,8 graus na escala Richter, na Turquia, nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Será que não existe uma forma de prever um terremoto? Por que os terremotos acontecem? Qual é a chance de acontecer um terremoto como esse no Brasil? Vamos entender melhor sobre este e outros assuntos neste podcast. Fique ligado! E vamos à primeira notícia deste episódio. 2 exoplanetas foram observados orbitando a estrela Gliese 1002. Essa estrela está a 16 anos-luz da Terra. Primeiro, quero te explicar o que significa essa distância, 16 anos-luz. Vou dar um exemplo aqui com o Sol. Agora são 14 horas e 40 minutos. Agora que eu estou gravando esse vídeo aqui para você. Eu estou vendo aqui a luz do Sol chegando aqui na Terra. Essa luz saiu dessa estrela, né, que é o nosso Sol, saiu de lá às 14h31 minutos e 40 segundos. 14h31 e 40, e só agora ela chegou, que são 14 horas e 40, ou seja, 8 minutos e 20 segundos depois. Esse Sol que você olha no céu, ele não é o Sol de agora, desse instante, ele é o Sol de 8 minutos e 20 segundos atrás, porque esse é o tempo que a luz demora para vir, né, do Sol até aqui ao planeta Terra, que percorrendo a distância de 150 milhões de quilômetros. Tá? Essa é a distância do nosso Sol. Essa estrela Gliese 1002, ela está tão longe, que a luz que vem dela para a Terra demora 16 anos para chegar. Então nós estamos em 2023, essa luz saiu de lá em 2007, certo? É isso, 2007 essa luz saiu de lá. Então a Gliese 1002, que se observa nos telescópios, porque ela não é visível a olho nu, essa estrela é, na verdade, a estrela que estava lá 16 anos atrás. Tá bom? É a distância que ela está. Só para você ter uma ideia dessa distância, a luz percorre 300 mil quilômetros, tá? Que vai dar aí o equivalente a umas 8, 9 voltas ao redor da Terra. 8 voltas ao redor da Terra, tá? Em 1 segundo. Em 1 segundo. Essa é a distância que a luz percorre em 1 segundo. Tá? Então a luz demora 16 anos para vir dessa estrela até aqui. Essa é a distância que a Gliese 1002 está, onde os planetas foram descobertos pela NASA. Tá? Não são os únicos, a NASA vive descobrindo o exoplaneta, né? E esses foram descobertos agora esse mês de janeiro. Essa estrela ela está na constelação de Baleia. Para você localizar essa constelação no céu, ela está próxima da constelação de Peixes.
Aí você vai falar, nossa, mas eu não sei onde está nenhuma constelação. É só você baixar um aplicativo desses mapas celestes para procurar, não é difícil achar. Mas você não vai ver a estrela Gliese 1002, ela não é visível a olho nu, tá? Só com telescópios. Só para você ter uma ideia, né, a direção que essa estrela está, que eu estou informando que ela está ali na região da constelação de Baleia. Tá? E ela é uma anã vermelha. O que significa isso? Que ela tem 11% da massa do Sol apenas. Ela é bem pequena, a temperatura dela é a metade da temperatura do Sol. O Sol está a uns 6.000 graus Celsius, mais ou menos. Dessa estrela está a uns 3.300 graus Celsius. Bem menor. E ela está na sequência principal, que é o primeiro estágio de uma estrela após predominar nela a fusão nuclear que transforma hidrogênio em hélio, né? Os átomos de uma estrela vão se fundindo uns aos outros e ficando cada vez mais pesados. O hidrogênio, ele só tem um próton. O hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Ele é mais pesado. E isso vai acontecendo porque o hidrogênio vai colidindo uns com os outros, né? E nêutrons também, e vai formando átomos cada vez mais pesados. A estrela da sequência principal, que é o caso do nosso Sol, e dessa estrela, dessa anã vermelha, que é a Gliese 1002, essas estrelas estão na sequência principal, que é o primeiro estágio de fusão nuclear. Depois disso, quando acabar o hidrogênio, ela tiver só hélio, ela vira uma gigante vermelha, e depois disso uma supergigante vermelha, quando ela estiver já transformando aí átomos em oxigênio, carbono, que são elementos bem mais pesados. Aí ela explode numa nebulosa planetária e vira uma anã branca, tá? Então é o que vai acontecer com o Sol e muito provavelmente com essa anã vermelha também. E a anã branca, ela é uma estrela que ela é do tamanho do planeta Terra, só que ela tem muito mais massa, então a densidade dela é muito grande, muito maior, e aí ela emite muita radiação e é muito difícil a chance, né, de ter vida em planetas ao redor de anãs brancas, tá? Na verdade, nunca nem foram observados. Os exoplanetas da Gliese 1002 B e C, eles têm uma massa. O planeta B está mais próximo da Gliese 1002 e ele tem uma massa um pouco maior que a Terra. E ele dá uma órbita, né, dá uma translação, aliás, em torno da estrela em 10 dias. Por quê? Porque ele está muito próximo. Aí você vai falar, ué, mas então é muito quente. Não é, porque a anã vermelha Gliese 1002 é mais fria. Então a zona de habitabilidade, né, a zona habitável dessa estrela é mais próxima mesmo. Então pode ser que mesmo nessa distância, pode ser que esses planetas tenham água líquida, tenham atmosfera, porque não é para ser tão quente, né? Eles podem não ser tão quentes assim só por estarem muito próximos da estrela. E é essa que é a questão. Na verdade, não foi ainda usada nenhuma técnica de detecção de atmosfera desses planetas, tá? Então os astrônomos atualmente não sabem dizer se eles têm atmosfera ou água líquida, tá bom? O método para detectar esses planetas foi o de chacoalhão, de puxão gravitacional. Então, quando eles orbitam a estrela dá uma chacoalhada. Quando ela se aproxima da Terra, a cor da luz que ela emite muda para o violeta. Quando ela se afasta da Terra, a cor que ela emite muda para mais próximo do vermelho. Tá? Então, por meio dessa oscilação do espectro, né, da cor da luz que ela emite, é possível então saber que tem planetas ao redor dela e também onde eles estão, né? A distância da estrela que esses planetas estão. E eles estão muito longe, né? Nós estamos com dificuldade para ir para a Lua, né? Para ir de novo para a Lua. Existem planos da NASA, né, e de outras agências espaciais para ir numa missão tripulada para a Lua, que está aqui do ladinho, né? 180 mil quilômetros de distância, meio segundo luz. Né? Tá um pouco longe ainda dos nossos sonhos ir para uma estrela como Gliese 1002, né, que está a 16 anos-luz. Agora vamos falar de inteligência artificial. Em novembro do ano passado, uma empresa chamada OpenAI lançou um site, né, uma inteligência artificial que respondia em um site chamada ChatGPT, né, aportuguesando aí a pronúncia. E essa inteligência artificial, ela é capaz de responder qualquer consulta que você faça de uma maneira
muito natural em qualquer língua que você fale com ela. Então você pode falar em português, ela vai responder em português. E você pode perguntar qualquer coisa, por exemplo, sobre o ciclo de vida das estrelas. E ela vai conversar com você como uma pessoa. Ela não vai pegar lá na internet uma cópia de um site e vai colocar para você, como uma pesquisa no Google. Não, tá? Ela vai realmente conversar com você como uma pessoa que leu sobre isso, aprendeu sobre isso e fala com você esses assuntos, tá? Não é infalível, então isso preocupou um pouco alguns funcionários do Google, mas o Google avisou, olha, não vai acabar. O Google não vai acabar por causa de uma inteligência artificial, porque o serviço que o Google oferece é de outro tipo, né? O Google oferece uma pesquisa em sites, relacionada a sites, né? Embora algumas pessoas tenham criado o hábito de pesquisar no Google e olhar só no Google mesmo a resposta, né? Não é o serviço que o Google oferece. O Google oferece uma pesquisa de sites. Então você vai lá, pergunta sobre ciclo de vida de estrela e você vai acessar um site, por exemplo, da USP, né, de alguma universidade federal, né, da NASA, ou então do Wikipedia, né, que não é tão confiável assim. E é isso o serviço que o Google oferece. Essa inteligência artificial não, é como se você estivesse realmente conversando com uma pessoa que sabe muito sobre um assunto. E essa pessoa, né, que é essa inteligência artificial, ela não vai saber te dizer onde ela encontrou, que site ela encontrou isso. Ela só sabe sobre isso, tá? Pode ser que depois, né, essa inteligência artificial seja melhorada para oferecer algum suporte de bibliografia, né, de fonte, de onde ela tirou alguma informação. Mas por enquanto não, tá? Mas mesmo o Google dizendo que não estava preocupado com essa concorrência, ele lançou uma outra inteligência artificial essa semana, chamada Bard, já até está online. E esse Bard, que é uma palavra, né, que significa bardo, e bardo era uma pessoa na cultura europeia antiga, era uma pessoa que contava histórias, declamava poesias, né? Alguns bardos iam de cidade em cidade, de vila em vila, oferecendo esses serviços em praça pública, né? Para contar histórias, contar notícias, declamar poesias, mitos, lendas, essas coisas assim. E então o Google achou que seria legal, né, dar o nome da inteligência artificial deles de Bardo. Por quê? Porque ele vai contar histórias a partir das coisas que ele lê na internet. É uma inteligência artificial que é treinada com uma base de dados de sites, provavelmente eles filtram, né, esses sites para poder treinar essa inteligência artificial. E então essa inteligência artificial aprende esses conteúdos e fala com você numa linguagem humana. Mas como é que funciona esse programa? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que esse programa, essas inteligências artificiais, não contém textos da onde elas tiram essas informações. Você pergunta sobre estrela, ela não vai lá num texto e pega lá uma parte desse texto e coloca para você. Não. Ela funciona com uma simulação de neurônios. Tá? Sim, os neurônios que a gente tem no nosso sistema nervoso. Então, deixa eu explicar rapidinho como funciona o neurônio. O neurônio é uma célula que ele tem uma função limiar, que ela vai receber, essa célula recebe um estímulo que é um pulso elétrico, né? Ela está num ambiente que é condutor, tem neurotransmissores ao redor dela que vão conduzir cargas elétricas, né? Então esse neurônio ele está em contato com outros neurônios por meio de sinapses, tá? Que são fios de ligação para outros neurônios. Esses outros neurônios vão fornecer descargas elétricas para esse neurônio, tá? E essas descargas elétricas serão somadas por esse neurônio e se atingir um certo valor limiar, esse neurônio se ativa e transmite descargas elétricas também para outros neurônios com os quais ele está conectado. Então acontece uma onda elétrica, né? E vai ativar um grupo de neurônios no seu cérebro e aí então cada grupo de neurônios está responsável por uma atividade nervosa, né? Tipo a fala, reconhecimento de imagem, pensamento lógico, suas emoções e tudo mais, tá? É assim que o neurônio funciona. Num computador, você consegue simular o neurônio como uma função matemática avançada. Essa função ela recebe um valor de vários outros neurônios, de várias outras funções, tá? E ela então verifica, coloca esse valor numa função matemática e o resultado dessa função
né, é transmitido para outros neurônios com os quais ele está conectado por meio de pesos sinápticos. Tá? Ele pega esse resultado do valor dessa função, tá, que é um neurônio, que vai representar um neurônio, multiplica por valores que são os pesos sinápticos, por exemplo, 0,3, 0,7, né, e joga esse resultado em outro neurônio, que vai receber vários resultados de outros neurônios também, em camadas. Então tem a camada sensorial da rede de computação, agora eu já estou falando de computação, tá? Então tem a camada de neurônios sensoriais, que são os neurônios que vão receber os dados iniciais. Então você coloca uma frase lá, por que o céu é azul, né? Então cada palavra dessa vai se transformar num número, né? Por é um número, que é outro número, né? E assim por diante. E esses números vão alimentar funções matemáticas que estão na camada de neurônios sensoriais. Cada neurônio desse vai processar ali, vai dar uma resposta, multiplicar por uma sinapse e jogar para outro neurônio em outra camada, e assim sucessivamente em várias camadas, até chegar numa camada de resposta, tá? Que são o grupo de neurônios que vai simbolizar as palavras de resposta dessa rede neural. Tá? Então, quando você pergunta, a rede neural tá virgem, né? Tá nova, ninguém mexeu nela ainda. Você coloca lá, por que o céu é azul? Ela vai fazer esse processamento, todas essas contas, todas as multiplicações de matrizes, e vai colocar uma resposta lá do tipo blá blá blá. Né? Vai falar qualquer palavra aleatória. E aí você fala, não, a resposta está errada, né? A resposta correta é o ozônio difunde, né? A atmosfera difunde o espectro da luz azul e tal, né? Sei lá, vai dar alguma resposta lá. Você vai colocar a resposta correta. E então as sinapses são corrigidas, as ligações entre os neurônios, os pesos sinápticos, são corrigidos de trás para frente, desde a camada de resposta para a camada sensorial. Tá? Então existe uma correção de feedback das sinapses. E se você perguntar de novo por que o céu é azul, essa correção ela é feita em passos. Então se você perguntar de novo, ela não vai dar a resposta correta, ela vai colocar uma resposta blá 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 de novo. E se você fizer isso centenas de vezes, com o tempo ela vai se aproximando da resposta correta. É claro que não é a única pergunta que você vai fazer. Você vai colocar um livro de ciências para ela ler, do Darwin, por exemplo, né? E você vai fazer esse procedimento. Você joga uma frase e quer que ela responda a próxima frase do Darwin, né, do livro do Darwin. E assim para cada frase do livro do Darwin. E então essa estrutura neural vai convergindo, né, para dar respostas mais próximas daquelas que se encontram no livro do Darwin. Tá? Então você não grava na rede neural palavras, né? Você treina a rede neural para aprender a ligação entre as palavras, né? Por meio de uma correção de pesos que ligam funções matemáticas que simulam neurônios. Tá? É assim que funciona uma rede neural, e é assim que essas redes neurais, ChatGPT, o Bard, são treinadas. A questão é se essa rede neural pode desenvolver consciência de sua individualidade. Né? Penso, logo existo. Quando é que essas redes neurais vão poder dizer que elas pensam? Né? É complicado dizer isso, porque se tiver um dia que uma rede neural computacional começar a dizer que pensa, então acabou o encanto de que possa existir uma alma, né? Essa questão filosófica da existência da alma. Porque se a consciência de si puder ser desenvolvida por meios mecânicos, então é isso que acontece com o ser humano também, né? E somos apenas um processo mecânico sobre a Terra. Complicado, hein? E finalmente vamos falar sobre essa tragédia que está acontecendo na Turquia, esse terremoto que atingiu aquele país, a Turquia e a Síria. Na segunda-feira, né, e já 12 mil mortos já foram contabilizados. Foi um tremor de 7,8 graus na escala Richter, e vem várias pessoas ali desaparecidas também, né? Os órgãos internacionais de ajuda, como a ONU, existem outras instituições de ajuda humanitária também, Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né, estão já atuando nesse local para ajudar as pessoas.
Esse é um bom momento, aliás, para a gente ajudar algumas instituições de ajuda humanitária, como Médicos Sem Fronteira, que sempre atuam nessas catástrofes, né? E esse terremoto destruiu o país, já se diz que é a pior tragédia do nosso século, né? Do século XXI. E por que os terremotos acontecem? Vamos tentar entender melhor sobre as placas tectônicas. Você tem que entender que o planeta Terra é uma gota líquida de rocha derretida. A gente pensa que o planeta Terra é sólido, né? Mas na verdade ele é líquido. É rocha derretida, com uma pequena casquinha na superfície. Tá? Uma fina casquinha na superfície, e essa casca ela é dividida em crostas, né, em placas que são independentes umas das outras, elas são soltas e elas navegam nessa gota líquida que é o planeta Terra, elas ficam à deriva, né, e elas colidem umas com as outras, se chocam umas com as outras, entram embaixo umas das outras, sobem por cima umas das outras, raspam-se umas nas outras. E quando acontecem essas colisões, né, esses raspões, essas subducções, acontecem então os terremotos e também tsunamis. Tá? A Turquia, especificamente, está sobre uma pequena placa chamada Anatólia. Cada placa tem um nome, né, as placas são bem grandes, as principais são bem grandes, como aqui o Brasil está. Mas essa placa de Anatólia ela é bem pequena, tem um formato de trapézio, um trapézio de ponta cabeça, né? Que é a base menor é virada para baixo, né? Meio que para o oeste. E no sul tem a outra placa tectônica bem grande, que é a africana. No oeste, aliás, ao leste tem o mar, a placa do mar Egeu. Ao leste tem a oeste, aliás, a placa do mar Egeu, ao oeste. Ao leste tem a placa arábica e ao norte tem a outra placa tectônica que é da Europa, tá? Euroasiática, desculpa, Euroasiática é a placa que está ao norte. E ela é então pressionada, né, ou esticada por essas outras placas que estão ao redor dela. Esse terremoto especificamente foi na fronteira leste da placa Anatólia, que está ali perto da Síria também. E teve ali então uma convergência das placas e uma placa entrou sob a outra ali e aconteceu então esse terremoto e as suas reflexões, né, que são chamadas de réplicas, né, são reflexos das ondas ficam refletindo na crosta terrestre ali naquela região, né, então não é apenas um tremor, são vários tremores que vão acontecendo, né, vai diminuindo de energia, como se você estivesse numa sala e gritasse, então tem o eco, né, então é isso que acontece, ele é o eco desse terremoto. E ele foi de 7,8 graus na escala Richter. Para você ter uma ideia dessa grandiosidade dessa energia, tá? A escala Richter ela é uma escala que ela é logarítmica. Logarítmica. O que significa isso? A escala 0 ela libera um valor de energia que é imperceptível. Tá? O grau 0 na escala Richter é imperceptível. O grau 1 também é imperceptível, mas ele tem 30 vezes mais energia que o grau 0. Tá? O grau 2 tem 30 vezes mais energia que o grau 1, portanto tem 900 vezes mais energia que o grau 0. Percebe como o crescimento é exponencial? Então a gente diz que é uma escala logarítmica, porque a escala ela pega o log, o expoente, né, de um número. Então é 30 elevado a 1 é o grau 1, 30 elevado a 2 é o grau 2, 30 elevado a 3 é o grau 3. Por isso que a gente chama que é uma escala, a gente diz que é uma escala logarítmica. O grau 3 equivale a 180 kg de TNT explodindo. O grau 7,9, né, que foi próximo aí desse terremoto da Turquia e Síria, equivale a 5.850.000 toneladas de TNT explodindo. Para você ter uma ideia dessa energia, equivale a mais de 600 bombas de Hiroshima explodindo. Ou se você comparar com o consumo de energia elétrica no Brasil, equivale a 10 dias de consumo de energia elétrica no Brasil. Toda essa energia que foi liberada nesse terremoto em 1 minuto e meio. É muita energia. Tá? O Brasil corre o risco de ter terremotos? Veja bem, o Brasil ele está bem no meio de uma enorme, gigantesca placa tectônica que vai até o meio do Oceano Atlântico,
que é a placa sul-americana. E não, então o Brasil não tem nenhuma fronteira de placa tectônica em seu território, mas o Brasil tem falhas geológicas que são rachaduras nessa placa. Então, por exemplo, tem uma falha lá em Salvador que há 10 milhões de anos atrás teve ali uma ruptura, né, uma rachadura nas rochas e um lado de Salvador subiu, o outro lado desceu, tá? Que formou ali a falha de Salvador, onde tem inclusive, né, um ponto turístico que é o elevador Lacerda, que separa a cidade alta da cidade baixa. Não se registrou mais, né, terremotos muito intensos ali naquela região, mas, por exemplo, no Acre, em 2007, deixa eu ver se é isso, teve um terremoto de 4,9 graus a escala Richter, que é intenso, ele é sentido, tá? A gente não sente apenas até o grau 2 ou 3. Grau 4,9 já sente o tremor. Teve abalos ali de estruturas e pessoas ficaram desabrigadas, tá? Mais de 300 pessoas ficaram desabrigadas. 6 pessoas se feriram nesse terremoto, né, do Brasil em 2007 e uma criança de 5 anos morreu. Tá? Então o Brasil tem terremotos sim nessas falhas geológicas que são espalhadas pelo território brasileiro. Dificilmente vai acontecer um terremoto de 7,9 graus na escala Richter, né, que é mais, ocorre aí nas fronteiras das placas tectônicas, mas sim, né, pode, se um terremoto numa falha dessa ocorrer numa cidade brasileira, vai sim causar muito prejuízo material e de vidas humanas também. Tá? Mas não tem como, não tem o que fazer. Um terremoto, quando ele acontece, é muito rápido, tá? É muito rápido. A propagação das ondas sísmicas, elas chegam na superfície de uma maneira extremamente veloz e não dá tempo não de avisar, tá? Tem umas ondas que chegam primeiro, são as ondas primárias, elas são longitudinais, as ondas secundárias chegam depois, são ondas transversais, mas a diferença não é grande, é de alguns segundos apenas, tá? Alguns animais percebem essas ondas primárias e ficam agitados, mas não dá tempo de fazer nada. No máximo, aí, se você estiver perto, né, e perceber, você consegue ficar embaixo de um batente, né, de uma porta, alguma coisa assim. Tá bom? É isso, gente. Essas foram as notícias que eu queria comentar com vocês dessa semana. Você acabou de ouvir mais um episódio do Ciência da Semana. Muito obrigado por ficar até o fim. Eu sou o professor Flávio Cunha. Lembre de compartilhar esse podcast com seus amigos curiosos, tá? Ou os estudantes de física aí. E lembre-se também de acessar o meu canal no YouTube. É Flávio Cunha 75, meu canal lá, tá? Me ajude a divulgar mais ciência nesse Brasilzão aí, que as pessoas precisam ficar mais inteligentes. Todo mundo precisa saber mais e ficar mais inteligente. Até mais, até a próxima.